professor, me chamo Ana Clara Rocha e tô aqui para te apresentar as propriedades dos gases perfeitos para nossa primeira TVC. Então, bora começar. Bom, vamos começar introduzindo aí sobre o que é um gás. Bom, um gás nada mais é do que um fluido que, diferentemente de um líquido, ele ocupa todo o espaço no qual ele está confinado. Por exemplo, numa garrafa de uma garrafa de água, se ela não tiver com água, né? Se ela tiver com gás ali dentro. Ele ocupa todo o recipiente, ele não fica destinado a um específico lugar. As moléculas que compõem os gases, elas andam livremente e interagem entre si e nas paredes ali dos recipientes onde eles estão confinados. Um gás perfeito ou um gás ideal é um gás idealizado, ele não existe, mas usam essa expressão para ficar mais fácil na prática e na teoria de conseguir que um gás real, um gás existente, se aproxime de um estado perfeito. E aí tem algumas características, né, de um gás perfeito que a gente precisa dar uma analisada na hora de considerar um gás ao mais próximo da perfeição possível, que é a principal delas, que não pode ter interação gravitacional entre as moléculas. As colisões entre as moléculas são perfeitamente elásticas, então não há perca de energia. O volume próprio de cada molécula é completamente insignificante se você for olhar aí pelo volume total do gás. E aí a gente vai entrar nas variáveis de estado agora, porque começamos a falar aí de temperatura. E estamos aí, temperatura, pressão e volume são as grandezas físicas escalares que caracterizam um gás. Essas grandezas são chamadas de variáveis de estado, mantêm entre si razões de proporcionalidade. E aí agora vem as leis que estão inteiramente ligadas a variáveis de estado e a equação final do estado, né? Que é a PV igual a NRT. E aí, para a gente entender a equação, a gente precisa estar ligado aí nas leis que antecedem. A primeira é a lei de Boyle, que determina que a relação entre a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Quanto maior for a pressão das moléculas, menor será o espaço ocupado por elas. A lei de Gay-Lussac determina que a temperatura e o volume são diretamente proporcionais. Quanto maior for a temperatura de um gás, maior vai ser seu volume. Maior for a temperatura de um gás, maior vai ser a agitação ali entre as moléculas, tenderão a aumentar o afastamento, aumentando o espaço ocupado por elas. A lei de Charles, ela determina que a pressão e a temperatura de um gás, ela é diretamente proporcional. Quanto maior a temperatura de um gás, maior vai ser a agitação molecular também. Assim, a incidência de colisões, ela aumenta, tornando a pressão do gás ali cada vez maior. E aí vem a equação de Clapeyron, que junta tudo, junta o útil ao agradável, que é a nossa equação de PV igual a NRT. A popular zona. P, pressão, V, volume, N, número de mols, R é a constante e T, a temperatura. E aí agora você vai me perguntar, mas Ana Clara, existe gás ideal na natureza? Não existe. A natureza não produz um gás perfeito. O gás ideal ou gás perfeito é um modelo teórico e útil para a compreensão de todo o comportamento dos gases existentes hoje em dia. A partir desse modelo, a partir da lei da equação do estado, é fácil encontrarmos fatores e encontrarmos formas de descobrirmos o comportamento de determinado gás. E aí sim, saber o que fazer com ele, como calcular, como agir, como atuar dentro de uma empresa. Vai ter determinadas situações que a empresa pode pedir que o farmacêutico atue dessa forma. E utilizando os conhecimentos de físico-química no meio de trabalho e com certeza implementando a equação para determinar alguma função. Sabemos que os gases estão presentes em meios hospitalares, em fábricas, em empresas e diversos locais os gases são utilizados. Então, há necessidade de compreender o básico, a introdução da lei dos gases e utilizar os conhecimentos físico-químicos para o nosso mercado de trabalho. É isso. Até!